a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e que possa o Mestre nos auxiliar através dos mentores espirituais que coordenam o trabalho dessa semana, para que nós possamos ser instrumentos úteis da espiritualidade superior. É com grande alegria que nós retornamos aqui no IC, né? Essa terra gostosa, né? Esses amigos queridos que a gente sempre encontra quando vem aqui. E nós agradecemos a Jesus a oportunidade que a Aliança Municipal Espírita de Piuí, né, através do convite da Maria Vilma e dos companheiros, nos dão, né, e a confiança que é depositada, né, isso na nossa vinda aqui, embora pedimos a todos que orem por nós, porque de nós mesmos nós temos como oferecer, né? Então, o nosso trabalho hoje, naturalmente, é uma conversa fraterna com vocês, em torno do tema que nos foi solicitado. O tema que nós vamos estudar hoje se refere a 2 versículos do Evangelho que estão no Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 1 de Marcos, são os versículos 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, esses versículos do Evangelho estão colocados aqui em Marcos, retratando o início da atividade pública de Jesus, né? Antes de Jesus iniciar a sua atividade, nós vamos encontrar informações do Evangelho acerca de João Batista, que batizava, preparando o trabalho do Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco com vocês. Mas vocês observem que Jesus, que após esse momento vai convidar os seus discípulos para fazerem parte do seu colegiado dos 12 apóstolos, né? Ele fala assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ok? É isso que nós vamos trabalhar especificamente aqui hoje, nesse trecho do Evangelho. E nós vamos ver o seguinte: o que Jesus está anunciando? Ele está anunciando o reino de Deus, que segundo ele está próximo, certo? Naturalmente que Jesus falava há 2000 anos, aquele grupo que o ouvia e que tinha expectativa da vinda do Messias, que iria libertar Israel. Então, dentro do contexto histórico, se nós formos há 2000 anos atrás, vamos ver esse cenário, né? De repente Jesus fala: olha, o reino de Deus está próximo. E nós vamos nos lembrar que Israel, ele tem um compromisso grande com a humanidade de trabalhar com grande convicção a ideia do Deus único. Num cenário também histórico, em que as civilizações da época trabalhavam com a idolatria a várias entidades, não é isso? A vários deuses. Naquele momento, especificamente, a Palestina, onde Jesus está sendo dominada pelo Império Romano.
que é um império que vai perdurar durante muito tempo. Já perdurava naquela época. Então, quando Jesus fala de reino, aquilo devia deixar as pessoas bastante entusiasmadas, né? Porque se elas estavam sob o domínio do Império Romano, nada melhor do que saber que tinha um reino para vir, né? Agora, nós vamos observar que quando nós estudamos o Evangelho, nós não estacionamos o nosso entendimento ou a nossa análise do Evangelho apenas naquele contexto histórico da época. Mesmo porque 2000 anos atrás a questão já está resolvida. Mas nós trazemos o Evangelho para a nossa intimidade. Então é até poderíamos falar assim, mas como que eu posso agora pensar num reino de Deus que Jesus está anunciando, quando eu estou vivendo num país diferente, não estou sendo dominado politicamente por nenhum outro povo, né? Então, como que eu posso pensar nisso? Aí a doutrina vai mostrar para a gente que ao estudarmos o Evangelho, nós precisamos, após contextualizá-lo no seu tempo, trabalharmos o Evangelho em nossa intimidade. Porque é isso que vai nos ajudar a promovermos a nossa reforma íntima, certo? Aí nós vamos, naturalmente, como estamos dentro da doutrina espírita, utilizar, como Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita como chave de entendimento desse Evangelho. Então vamos buscar elementos na doutrina espírita para entendermos de que reino Jesus está falando, né? Primeiramente, ele fala o quê? Ele fala assim, o reino de Deus está próximo, né? O que nós sabemos de Deus? Se o reino é de Deus, nós temos que nos perguntar o que entendemos sobre Deus. E dentro da doutrina espírita, nós vamos ver que essa é a primeira preocupação de Kardec ao codificar a doutrina. Porque nós temos o Livro dos Espíritos como marco do início da doutrina espírita, com sua primeira edição, a 18 de abril de 1857. É isso mesmo? A data está certinha, né? Nós já fizemos 150 anos de doutrina espírita, 7 anos, 8 anos atrás, já estamos com 158 anos de doutrina, né? E a primeira pergunta que lança a base da doutrina espírita, Kardec fala aos espíritos, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E os espíritos vão responder, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, Ele está acima de tudo. Se Ele é causa primária de todas as coisas, Ele é o Criador de tudo. Certo? Então, é isso que nós sabemos de Deus. Se Jesus fala assim, o reino de Deus está próximo, Ele está dizendo, ó, o reino do Criador do universo está próximo. Porque esse que é o conceito que nós temos de criação, isso do Criador. Aí a outra pergunta do Livro dos Espíritos, que eu tenho que colar aqui porque eu não consigo gravar tudo, gente, que a memória é ruim, né? É a pergunta número 4, que nós vamos trazer para vocês refletirem. A pergunta número 4 fala assim, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque o pessoal fica nessa, né? Ah, Deus existe? Ah, então me prova que eu quero ver conversar com Ele agora, para eu ter uma
lista de sugestões para dar, uma lista de reclamações para poder fazer, né? Nós estamos sempre querendo ensinar a Deus as coisas, né? Ah, não, se ele falar comigo, eu vou falar com ele com umas coisas aqui que não estão muito boas. Né? Aí os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, Deus, eu consigo identificar Deus nas coisas que eu vejo à minha volta. Naquelas coisas que eu não consigo criar. Porque, por exemplo, eu posso ser um marceneiro e construir uma cadeira. Se alguém vai falar assim, quem foi que construiu essa cadeira? Ah, foi fulano de tal, na marcenaria tal, etc. Mas se perguntarem para mim quem criou o Sol, eu não conheço ninguém nesse planeta que tenha criado o Sol. Alguém conhece? Porque o Sol preexiste a todos nós. Antes da humanidade surgir no planeta, nós já tínhamos Sol. Aliás, se não tivéssemos Sol, não tínhamos humanidade. Vejam bem. Então isso significa que algo maior existe para que eu tenha acesso a essas coisas que são vitais para mim. Que não dependeram de mim, que eu não tenho habilidade nem competência para fazer, mas que existem. Né? Então é importante a gente observar isso. Aí os Espíritos falam, se o efeito é inteligente, é porque a causa é inteligente. E convenhamos, é muito inteligente o ciclo do Sol, não é? Vocês veem que nós temos aí em média 12 horas de iluminação em uma determinada região. Depois temos 12 horas de iluminação em outra, aí é noite para nós dormimos, descansamos. Depois o Sol está lá. Ninguém precisa dormir e preocupar se o Sol não vai estar lá. Né? Nossa, só será que amanhã o Sol vai estar lá? Ou ele nos abandonou? Não. Pode haver nuvens que me impeçam de ver o Sol, mais ou menos, porque nem as nuvens conseguem impedir que ele brilhe no horário que ele tem que brilhar. Então existe aí todo um mecanismo que a ciência vai chamar de leis, né? As leis que regem o universo. Mas que nós sabemos que se existe lei que rege o universo é porque alguém criou lei. Então, de tudo quanto é jeito que a gente for ver, a gente não tem como escapar. Basta olhar o que foi criado, que a gente sabe que o Criador está acima de nós. Percebe? Então, isso vai nos dar o sentido da prova da existência divina. E se a gente tiver muita dificuldade, porque às vezes a gente não é astrônomo, não vamos pensar no Sol, pense em você mesmo. Pense no seu corpo. Quantas vezes por dia você diz ao seu pulmão, respire? Quem se lembra aqui de dizer para o pulmão, respira? Ó, cuidado, eu preciso desse oxigênio. Se você não respirar agora, né, eu não continuo vivo. Alguém se lembra disso? Eu lembro. Né? A senhora lembra de manhã? Então a senhora tem que lembrar mesmo, tá? Mas se a senhora perceber bem, apesar da senhora lembrar, a senhora respira automaticamente. Aí eu tenho que fazer, igual o médico fala, tem que fazer com o foguinho. Pois é. Porque senão aquele fogo não gosta. Pois é. Mas não dá certo? Dá. Pois é. Então, se dá certo, é porque o pulmão está funcionando. Né? É lógico que a gente vai envelhecendo, é igual o carro, né? Porque depois que ele vai envelhecendo, eu me sinto como o próprio carro velho na oficina. Cada hora é um médico diferente. Eu vim pro médico e falo, conserta. Né? Mas é assim mesmo. Mas no fundo, nós vamos observar que essas coisas são automáticas. Agora, à medida que a máquina vai dando problema, a gente vai tendo que fazer o esforço. Né? Mas independe de nós. Independe da minha vontade. Então, eu observando o meu corpo, eu vou ver que o meu corpo é perfeito. Mesmo nas dificuldades, ele é perfeito. O oxigênio está circulando, está chegando oxigênio ao cérebro, eu não estou preocupado com isso, o coração está batendo, não é isso?
está tudo funcionando dentro daquilo que é necessário para a minha necessidade espiritual. Isso é obra divina. Porque o homem, com todos os estudos genéticos que ele avançou, ele ainda não conseguiu criar nada novo. Tudo que a genética criou até agora foi em cima de algo que já estava criado. Ele reproduz algumas coisas. Está começando a brincar nessa área. Mas ele não é criador. Né? Então, isso é importante para a gente poder se convencer da existência de Deus. Agora, Kardec vai trabalhando as perguntas e na pergunta, agora eu esqueci qual que é, acho que é 10, esqueci de anotar aqui. Kardec pergunta assim: que atributos eu posso dar a Deus? Né? E 10 ou 13, esqueci. E aí os espíritos, o Kardec pergunta assim: eu posso dar esses atributos a Deus? Eterno, onipresente, imutável, isso, soberanamente justo e bom. E os espíritos respondem: pode, dentro da sua linguagem, pode. Aí Kardec faz um comentário sobre esses atributos de Deus. E um dos comentários que ele faz é o seguinte: Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Então, se tem um atributo que nós podemos dar a Deus, é de soberanamente justo e bom. Deus é a bondade. Isso? Deus é bom. Aliás, no Evangelho, nós vamos ter a passagem do mancebo rico que chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: bom? Eu não. Bom é o Pai que está nos céus. Então esse é um atributo realmente do Criador. E nós todos podemos entender bastante essa bondade divina, porque se nós estamos vivos aqui hoje, reencarnados, é graças à bondade divina. E a doutrina espírita abre um leque acerca da bondade divina que é extraordinária, que é a justiça da reencarnação. Por quê? Porque ainda que eu cometa muitos desvios e muitos erros, o Pai sempre me dá a oportunidade de corrigir os erros. Ele nunca abandona o filho ou o deixa relegado a uma penalidade eterna. Porque nós voltamos a reencarnar quantas vezes se fizerem necessários, para que possamos nos melhorar intimamente. Isso é bondade, né, gente? Deus mostra uma paciência imensa conosco. Porque se fosse a gente resolvendo o problema, a gente já tinha falado: ó, fulano não tem jeito não. Para de reencarnar, porque já perdeu a oportunidade. Toda vez que reencarna, comete os mesmos erros, não é isso? Às vezes não olha alguma coisa acontecendo, a gente fala assim: já falei, esse menino não tem jeito. Mas Deus nunca fala isso. Ele sempre dá outras oportunidades de existência para todos nós. Imagine se Deus não fosse bom conosco. Com todos os erros que nós carregamos e as oportunidades que são nos dadas de trabalhar e de melhorarmos a nós mesmos. Então Deus é bom. Aí vejam bem, quando Jesus fala o reino de Deus está próximo, o que ele está falando? Que o reino do Criador do Universo está próximo. O reino da justiça e da bondade está próximo. É desse reino que Jesus está falando. E não de um reino material, com soldado, com rei, né? Não, é o reino da bondade. Um reino da justiça. Agora, se ele está próximo, é porque ele está chegando. É isso? Aí a gente fica pensando: está chegando quando? Já tem data? Né? Que dia que a coisa vai melhorar? A gente não fala assim? De vez em quando? Meu Deus, que dia que esse negócio vai melhorar? Que dia que a política vai melhorar? Que dia que a economia vai melhorar? Que dia que não sei o quê? Ó,
Vai melhorar naturalmente quando a gente for bom, né? Então vocês vão imaginar que tem muita reencarnação pela frente. Certo? Aí, Jesus dá uma condição. Ele fala assim: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então isso significa o quê? Que para enxergar o reino de Deus, para perceber o reino de Deus, para receber o reino de Deus, eu preciso de arrepender e de crer no Evangelho. Certo? Aí vamos ver novamente, dentro da doutrina espírita, o que isso fala para nós hoje. Arrependimento. O que é o arrependimento visto dentro da doutrina espírita? Na questão 993 do Livro dos Espíritos, diz assim, Kardec fala assim: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? E os Espíritos já respondem: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Então, quando a gente fala assim, nossa senhora, mas fulano é muito mal, né? Nunca vi tanta maldade, esse povo hoje em dia está fazendo cada coisa absurda, esse povo não arrepende, né? E às vezes ainda chega um jornalista e pergunta assim: você se arrependeu, você fez ou não? O que os espíritos estão falando? Está falando só da boca para fora. Porque todos somos espíritos. E todos os espíritos se arrependem. Todos os espíritos têm a oportunidade de arrependimento. Se não for numa existência, é na outra. Isso significa que o arrependimento está aberto para todos nós. Todos nós temos acesso ao arrependimento. Tá? Isso é importante. Se eu não me arrepender hoje, eu vou me arrepender depois. Ora, se para ver o reino de Deus eu tenho que arrepender, se não for nessa existência, eu só vou ver sei lá qual existência. Porque primeiro precisamos arrepender. É isso? Então nós vamos observar o seguinte: o arrependimento, ele é o reconhecimento da falta. Não é isso? Quando eu reconheço uma falta, aí eu posso dizer que eu arrependi, né? Eu falo: nossa senhora, arrependi de ter falado aquilo com a fulana. Reconheci que a fala não foi boa. Arrependi de fazer aquilo com ciclano. Reconheci que o que eu fiz não foi apropriado. Então o arrependimento é extremamente importante para que nós possamos reconhecer esse reino de bondade que está próximo de nós. É certo? É isso mesmo? Então vamos ver que o arrependimento é importante. Agora Kardec, no livro Céu e Inferno, vai resumir para a gente dizendo assim: arrependimento pode ocorrer a qualquer momento. Então não tem data marcada para arrepender, não. Qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, pode se arrepender. Agora, quanto mais nós demoramos para nos arrependermos, maior o nosso sofrimento. Porque o espírito que não se arrepende de suas faltas é um sofredor. Porque a gente vai estar sempre com aquela coisa na cabeça. 20 anos passados, eu vejo a pessoa e falo: nossa senhora, ainda bem que ela não lembrou de mim. Né? Vou até passar aqui meio de viés aqui, ó, para não olhar para mim. Vai que ela lembra e vem me perguntar. Porque você ainda não conseguiu se conscientizar, não é isso? Você ainda não está disponível para esse tipo de reconhecimento. Então o arrependimento, ele é uma condição importante para conhecermos o reino de Deus. Aí Kardec fala assim, na pergunta 999: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem? Basta eu arrepender e está tudo certo? E ele ache graça diante de Deus? E os espíritos respondem: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado.
Então nós vamos ver que quando Jesus fala arrependa-se, não é isso? Porque o reino de Deus está próximo, ele está dizendo, tem que ser o pacote completo. Primeira fase, aquilo que nós definimos como arrependimento, reconhecer o erro. Segunda fase, expiar a falta. Certo? No mundo de provas e expiações, como nós vivemos, nós temos a característica ainda da imperfeição. Então nós cometemos muitos erros. Nós precisamos, naturalmente, de reconhecer os erros, mas precisamos estar dispostos à reparação do erro, né? A passar pelas situações que nos permitam, estando arrependidos, trabalharmos a dificuldade com aquele a que nós ofendemos. E os Espíritos vão falar que essa expiação, ela ocorre aqui no mundo físico ou no mundo espiritual. É isso? É uma expiação lá no caso moral. Agora aqui no mundo físico é que a gente conhece mais essa questão da expiação, né? Porque imagina que eu estou no plano espiritual e eu estou diante de um companheiro a quem eu prejudiquei no passado. Alguém que eu tirei os bens dele. Dei um jeito lá, deixei a pessoa na miséria. Certo? Aí chega no plano espiritual eu falo, nossa senhora, a bobagem que eu fiz, arrependi. Eu preciso resolver meu problema com esse companheiro. Meu companheiro está numa nervosia com a gente, numa revolta, que é uma coisa complexa. Como é que nós vamos fazer? Está nos nervos dele, porque eu tirei tudo dele lá. Aí o Espírito fala assim, resolveremos isso da seguinte forma. Você vai reencarnar, vai nascer como pai e ele vai nascer como seu filho. Tá certo? Aí nasce pai, não é isso? A mãe, porque às vezes a mãe também está complicada, coitada. Às vezes não é só o pai que faz confusão, não. A mãe também faz. Ó, vai um como pai, outro com a mãe, vocês vão devolver tudo para ele. Aí nasce aquela criança, bonitinha, engraçadinha, quando está pequenininha, mas à medida que vai crescendo, começa a cobrar. Começa a apertar a gente. É isso? Aperta daqui, aperta de lá. Tudo que você faz está sempre carente, nunca está satisfeito. Não é isso? Tem uma desconfiança de você fantástica. Você fala assim, meu Deus do céu, esse meu filho eu não entendo. Parece que ele age como se eu quisesse prejudicá-lo. É isso? Tudo que eu falo com ele, ele já vai estourando. É lógico, no psiquismo dele, ele está falando com o inimigo que tirou as coisas dele do passado. Tá certo? Então agora nós estamos espiando. E agora devolve mesmo, né? Porque ele já começa, quando é criança, começa a pagar com as fraldas, com a mamadeira, não é isso? Está só pagando. Fralda, mamadeira, roupinha, o menino cresce, a roupa não serve, compra outra, compra sapato, compra não sei o quê, daqui a pouco escola. Né? Aí depois você tem que fazer um cheque para pagar bastante o material escolar. Tá? Vai dar material escolar para o menino que você está fazendo reposição de débito do passado. Aí vem material escolar, depois o menino quer tirar a carteira, depois o menino quer não sei o quê, depois o menino está meio lá atrasado, lá na disposição dele de se libertar, e você vai só entregando coisas. Aí daqui a pouco o menino casa, tá lá do outro lado da cidade, mas liga cobrando as coisas. Chega em casa para visitar, não é isso? Não vai vender logo esse apartamento, não? Porque vou vender logo esse negócio aí, estou precisando não sei o quê, precisando não sei das coisas. E aí nós vamos resgatando, não é isso? E no final da vida, quem é que fica com todo o fruto do seu trabalho? O herdeiro. Tá certo? Devolve ou não devolve? Devolve. E ainda tem mais. Depois que você desencarnar, esquece. Porque o que o herdeiro vai fazer com o que você deu para ele, meu filho, não sofre não. Porque tudo aquilo que você construiu com o maior carinho, ele olha assim e fala assim, graças a Deus, agora eu vou vender. Não queria mesmo cuidar desse negócio e tal, né? Resolve o problema, percebe? Então, a bondade de Deus é muito grande, porque nos dá essas oportunidades. Então, a gente arrepende, a gente expia, e dessa forma, nós vamos fazer a terceira etapa do processo, que é a reparação. Porque a reparação, ela vem, né,
ela vem sendo feita, os Espíritos falam que reparar um erro não pode ser simplesmente você assina um cheque e dá para o menino, não. Vocês já pensaram se os Espíritos falassem assim? Eu chego na reunião e peço uma orientação. Aí eu falo assim, eu queria muito uma orientação, porque minha filha vive me cobrando as coisas. Aí o Espírito falava assim, então você faz um cheque nominal, é isso? Faz cruzado que o valor é alto, para você não perder, passa para ela e deposita. Não pode ser com esse tipo de coisa, não. Porque essas questões materiais, essa é a parte mais fácil do processo. Porque é um processo automático. As próprias leis humanas nos ajudam a isso. Mas o reparar vai além disso. Porque o reparar é espiar com amor. Certo? Então, quando você está comprando a fralda para o menino, que você está devolvendo para ele alguma coisa em forma de fralda, você está atendendo aquela criança com o maior carinho. É isso? A fralda, bendita da fralda que antes era aqueles panos que o pessoal colocava, lavava, não é isso? Reciclava. Agora não, você tem que ir na farmácia, comprar aquele tudo, né? Aquelas coisas sofisticadas, né? Você fala, nossa senhora, essa mesmo não dá para comprar aquela fralda não, vou ter que diminuir esse negócio, a coisa complicada. Mas você faz com o maior carinho, não é isso? Você se desdobra. Então aí nós estamos reparando. Tá certo? Aí nós estamos completando isso. Vai comprar o material escolar do menino? Leva ele junto. Vamos comprar junto, meu filho. Olha que bonito. Você vai ser educado. Você vai aprender a ler. Você vai aprender a escrever. Você vai se libertar. Isso é aquilo que não tem cheque que compra. Tá certo? Quando o menino ficar nervoso lá, você vai dar um abraço nele. Ô, meu filho, eu sei que você está nervoso comigo, mas eu te amo muito. Independentemente do que o menino ou do que a menina estão falando. Porque aí eu estarei reparando. E quando eu provoco algum tipo de dano a alguém, eu me arrependo, eu resolvo o dano, mas a coisa só se concretiza quando aquela situação é selada com amor. Por isso é que apesar de todas as confusões, Deus cria, olha como é bom, Deus cria essas estruturas, no caso, por exemplo, a família, né? Que um amigo falava pra gente, quando nasce um filho é o cheque assinado em branco. Porque você assumiu uma dívida e você não faz ideia do quanto você vai pagar. Você já assinou o cheque e já entregou. Porque é tal negócio, né? Quem é mãe, eu não sou mãe. Mas quem é mãe, quem é pai, fala isso, né? Filha para a vida inteira. É isso? A mãe está lá com 90 anos, o filho está lá com 80, sei lá, 80 não dá, mas 70, né? Fazendo alguma bobagem, lá um adulto de 70 anos, ela fala, ô meu filho. Né? É a reparação. As crianças. As crianças, né? Os meninos, eu tenho sobrinhos lá, mas a minha sobrinha mais nova está com 19 anos. Eu só falo menino, menina, né? É um Edu. Né? Hã? É doido também, chama meu filho menino. Menino, pois é, não é? Então, porque isso é a reparação, é o carinho, é o amor. Deus cria essas estruturas para nos colocar próximos, ainda que elas surjam inicialmente a partir do instinto de sobrevivência, do instinto de conservação da espécie, mas ela se concretiza na fase de humanos que nós estamos, na expressão do amor. Então Jesus está falando assim, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Olha que estrutura fantástica que ele está colocando. Ele está falando assim, olha, para termos o reino de Deus, para que ele se aproxime de nós, nós temos que limpar a nossa barra. Certo? Temos que resolver o nosso passado. Temos que nos desvincular das amarras e das correntes, dos males que nós provocamos aos outros. Porque se nós não conseguimos fazer assim, como vamos participar de um reino de bondade? Fica incompatível. Como é que eu vou conseguir entender e vivenciar a bondade se eu não exerço a bondade? Certo? Como é que eu vou usufruir de justiça se eu não sou justo? Se eu não aprendo a justiça,
do amor. Porque Moisés nos trouxe a justiça da legislação, dos mandamentos que nós temos que seguir. Mas Jesus falou, esses mandamentos não resolvem nada se estiver fora do coração. Tem que estar tudo dentro do coração. Tem que ser vivido, vivenciado a cada um. É isso mesmo, gente? Faz sentido? Aí o que Jesus fala? Crede no Evangelho. Aí nós vamos para um outro aspecto, que é o aspecto do crer. O que a doutrina espírita fala de crer para nós? Nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo o sumário da questão da crença, segundo a doutrina espírita, que nós vamos chamar de fé raciocinada. A fé raciocinada, diz Kardec, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então o que Kardec fala? A fé raciocinada se baseia em fatos. É isso que a doutrina faz por nós. Por isso que o reino de Deus é bom. Por isso que Deus é bom para nós. Porque Ele nos trouxe, nos permitiu, através do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita para nós, nos permitiu entender essas nuances, essas relações de causa e efeito. Então eu agora, quando eu tiver um filho dentro de casa, ou uma filha dentro de casa que está com dificuldade, eu já não estou vendo mais aquela criatura, que eu não sei o que vai acontecer, eu estou vendo aquele espírito amigo, que possivelmente eu traí no passado, e que agora estou tentando reconquistar. Olha como que isso é consolador, não é? Uma coisa é você ficar no escuro, achando que você é a vítima, com tudo que eu faço e não sou reconhecido. Dá uma angústia danada. A outra coisa é dizer, meu Deus, o que mais eu posso fazer para conquistar esse coração? Aí é consolador. Aí é um fator motivador para a nossa vida. E não tem como você conquistar o outro e dizer para o outro, seja paciente, se você mesmo não exercer a paciência. Porque se você é paciente, ele vai aprender paciência na prática. E aí ele vai virar dizer, nossa, meus pais eram pacientes. Meu professor era paciente. Não é isso? Meu amigo era paciente. Então, por causa da prática. A fé raciocinada nos ajuda a entender esses processos. Aí o pessoal fala assim, nossa, espírita deve sofrer muito, né? Porque fica sabendo das coisas do passado. Todo mundo é inimigo no mundo de prova e expiação. É confuso, né? Não, nós somos felizes. Porque nós estamos tendo a oportunidade de reconciliar com aqueles com os quais nós tivemos dificuldades. Mas vocês já notaram que toda família é assim, né? Se tiver mais de um filho, quando tem um só mais complexo, mas se tiver mais de um filho, tem sempre um sobrinho, um neto, um primo. Mas tem sempre aqueles que a gente tem dificuldade com eles, mas tem os docinhos de coco. Não é assim? Aqueles que não podem ver a gente. Né? Eu tenho 6 sobrinhos, cada um tem uma personalidade. E entre eles também tem os docinhos de coco. Tem aqueles que vêm, abraça, beija, não é isso? Ah, quando você ficar velho eu vou cuidar de você. Aí fica aquelas coisas, né? Você vê que a misericórdia divina é tão grande que nós somos felizes porque nós temos numa existência a oportunidade de reconciliar e de reencontrar. Reencontrar amigos. Porque a espiritualidade ajuda a gente a construir essas relações porque você se apoia nos amigos, não é isso? Na tranquilidade que eles trazem para que possamos trabalhar aquelas dificuldades que nós temos do passado. Então a fé raciocinada é motivo de alegria para nós. Termos o conhecimento dessas possibilidades, que a misericórdia divina é tão grande que a gente esqueceu o passado, esquecemos o projeto que fizemos, para a gente não sofrer, né? É importante o esquecimento do passado. Não conseguimos lidar com a realidade do passado.
sem nos abalarmos, sem mexer com a nossa intimidade. Mas só da possibilidade da gente começar a raciocinar nesses processos, e será que isso está acontecendo aqui dentro de casa? Não pode ter a ver, não é isso? Com alguma proposta nesse sentido, eu já começo a mudar meu foco. Eu já começo a olhar a família de forma diferente. Eu começo a olhar os meus colegas de trabalho diferente. Eu começo a olhar a sociedade diferente. Eu olho a política diferente. Eu olho a economia diferente. Percebe? Porque eu não estou mais olhando com o olhar daquele que vai viver 70 anos, 90 anos, 100 anos. O que é isso perto da imortalidade da alma? Nada. Eu estou olhando com os olhos do Espírito. Daquele que tem o maior compromisso com o plano espiritual. Então isso para nós é consolador. Então Jesus fala, creia no Evangelho. E o que é o Evangelho? Lá no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, Jesus fala para Bartolomeu num diálogo que ele está tendo com ele, que é um dos seus apóstolos. Ele está meio triste por causa dos problemas de família. Os apóstolos também tinham problema de família. Os familiares às vezes achavam que eles eram meio malucos, acompanhando Jesus. E Bartolomeu lá preocupado, porque os irmãos dele estavam furiosos com ele, seguindo Jesus. E Jesus falou assim, Bartolomeu, fique feliz. O que é a Boa Nova? Boa Nova são boas notícias. São as palavras de Jesus. Lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Não é isso? E Evangelho é Boa Nova. Então, Evangelho, Boa Nova, boas notícias é a mesma coisa. Então Jesus fala, arrependei-vos e credes nas boas novas que estão sendo trazidas agora para Deus. E isso é extremamente importante, para que a gente possa conseguir enxergar esse reino de Deus que está próximo de nós. Então vocês veem que nós temos bastante trabalho para poder fazer para enxergar esse reino de Deus. E fiquem atentos, está próximo. Jesus fala que está próximo. Por que Jesus fala que o reino de Deus está próximo? Se a gente for lá para o contexto histórico da época de Jesus, o que tinha acontecido para que Jesus falasse que estava próximo? Os profetas do Velho Testamento tinham anunciado que Israel receberia o Messias que libertaria a nação. Tinham anunciado também que todo mundo ia saber do Messias, porque alguém viria abrir as veredas do Messias. E nós vamos observar que esse alguém que abriu o campo para Jesus iniciar o trabalho é João Batista. Diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 3, sobre João Batista. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o que João Batista está fazendo? Ele está trazendo, relembrando a mensagem dos profetas, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que Jesus fez? Falou, olha, está próximo, viu gente? Porque o João Batista já veio, eu cheguei. Então, naquele momento, para aquele grupo, o reino de Deus já tinha chegado. Porque Jesus já estava encarnado. E ele repete o que João Batista fala, como a reforçar o processo. João Batista repete os profetas e Jesus repete o que João Batista fala. Certo? Também em Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem um capítulo lá que fala sobre João Batista. É um capítulo bem bonito. Porque João Batista e Jesus eram primos. Você sabia? Eles eram parentes. Maria e Isabel eram primas. E lá no capítulo 3 do Boa Nova, se não me engano, que é o Jesus o Precursor, vai conversar, Humberto de Campos vai narrar um dia em que Isabel vai a Nazaré
visitar Maria e leva João Batista. Eles são praticamente da mesma idade, né? É meses de diferença. Aí, João Batista chega lá. E logo sai com Jesus, né? Eles deviam ter uns 7, 8 anos naquela narrativa. E fica lá Isabel e Maria conversando sobre os meninos, né? Se você falar assim, meninas, esses meninos estão terríveis, né? Os meninos estão espertos, né? Só que no caso de Maria e de Jesus, os meninos hoje têm uma esperteza danada, mas naquela época a esperteza de Jesus era atender os pobres, com essa idade, levar pessoas para serem criadas, ficar admirando as estrelas, não é isso? E no tempo. Hã? E no tempo. E no tempo, não é isso? Poder trabalhar lá fora, ver as coisas, né? E Maria fala da preocupação dela com Jesus. Porque ela já vê que ele tem um diferencial. Ele já fala na sinagoga. Isso? Ele responde as coisas para os sacerdotes. E João Batista vai dizer a Isabel que também dá preocupação para ela. Porque também tem essas coisas diferentes das crianças de seu tempo. E elas estão conversando lá e está sentado lá no fundo, na alta colina lá, João Batista e Jesus. E Jesus apontando para João Batista alguma coisa. Né? É o cenário. Isso significa para nós o quê? Que para que Jesus pudesse nos trazer o reino de Deus, dentro daquela concepção que ele estava mostrando ali para nós, esse reino de bondade e de justiça, foi feito todo um projeto para que Jesus pudesse encarnar entre nós. Inclusive contando com seus colaboradores, dentre os quais João Batista. E Maria, sua mãe, que nós estávamos conversando sobre ela hoje, né? Espírito de grande envergadura. Isabel, Zacarias, Ana, todo um projeto daqueles que vieram para que Jesus pudesse trabalhar. E logo antes de Jesus iniciar a sua tarefa, João Batista começa a batizar no Rio Jordão, né? E ele fala assim, eu estou batizando vocês com água, gente, mas vem um aí que vai batizar com fogo, viu? Isso aqui é coisa pequena. Ele é muito maior que eu, não posso nem colocar as sandálias nos pés. Então o que Jesus está dizendo para aquele agrupamento, aquela época? Ele está dizendo assim, gente, o tempo já chegou. O reino de Deus, que vem através da vivência do Evangelho, que Jesus está vivenciando, já tinha chegado para Israel naquela época. Agora nós vamos pensar o seguinte, e para nós? Já chegou? João Batista já chegou para nós? Não é? E aí nós vamos observar o seguinte, que quando nós voltamos agora para poder entender a palavra, a mensagem de Jesus, nós vamos ver que hoje nós temos um outro desbravador da mensagem de Jesus, à luz da imortalidade da alma, que é o Consolador prometido. Então, a doutrina espírita hoje para nós, ela nos traz esses elementos, nos alertando para a chegada do Senhor. Não é isso? A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É o Evangelho de Jesus que retorna para nós a sua simplicidade. É a simplicidade da casa espírita. Né? É a simplicidade das minhas ações. Então a doutrina espírita hoje faz para nós aquele papel de João Batista, clamando no deserto. Que deserto é esse? Na época de João Batista era um deserto lá da região da Palestina. Hoje os desertos estão em nossos corações. Certo? Os nossos corações é que estão áridos, porque os nossos corações ainda estão carregados de muita mágoa, é isso? De muito melindre, de muito orgulho, de muita vaidade, é isso? De muito egoísmo. E a doutrina espírita volta para nós para nos falar da imortalidade da alma, mostrando-nos que na realidade, nós precisamos promover esse arrependimento, não dentro do sentido estático da palavra, né?
Porque até essa doutrina espírita a gente achava que a gente falava para um sacerdote, me arrependi, estava resolvido o problema. Tinha gente que deixava para arrepender na hora que já estava voltando para o plano espiritual. Fala, olha, eu vou usufruir bastante a vida. Na hora que eu estiver ali, os espíritos falar assim, volta para o plano de cá, aí eu chamo o sacerdote e falo, arrependi, tá? Resolvi meu problema. Mas a doutrina espírita está mostrando para a gente que isso já não vale mais. O nosso arrependimento tem que ser contínuo, a cada dia. Não é isso? Porque a gente vai trabalhando todas as amarras que nós temos. A doutrina espírita nos mostra hoje que nós estamos aqui trabalhando para sermos melhores e vivermos melhores aqui, porque vamos retornar ao mundo espiritual. Se a gente achar que a gente vai na casa espírita, perguntar para os espíritos se a gente investe na poupança ou na aplicação, o que eles acham que é melhor para a gente? Olha, se o espírito responder para vocês, vocês tomam cuidado. Porque deve ser um espírito brincalhão. Se o espírito falar, vai na poupança ou vai no céu, cuidado. Porque espírito em equilíbrio, espírito evoluído, não nos diz o que fazer, porque a responsabilidade é nossa. Ele vai dizer para nós, vai com calma, tranquilidade, confie em Deus, paciência. É isso? Faça as suas decisões, assuma as consequências com tranquilidade. Então a doutrina espírita hoje vem mostrar para a gente que Jesus e seu reino estão próximos de nós e somos espíritos imortais. Então o nosso investimento hoje é para a vida futura. Nós podemos ser aqui pessoas de grande sucesso financeiro, de grande sucesso em projeção social. Podemos galgar grandes postos políticos. Podemos ter diplomas universitários. Fazemos conquistas no campo científico. Isso é tudo contribuição didática que nós damos. Mas se não soubermos amar, se não soubermos perdoar, se não soubermos ter a tolerância para com o próximo, vamos voltar para o plano espiritual como analfabetos da alma. E vamos ter que reencarnar de novo. Porque o que se espera de nós hoje é uma mudança profunda, dado o momento que nós vivemos. Certo? E aí nós vamos perguntar, por que o reino de Deus está próximo? Onde está o reino de Deus? Que ele está próximo, eu não estou vendo. E aí nós vamos observar o seguinte, fala-se muito, e nós mesmos já falamos isso em outras épocas, não é isso? De que o mundo está passando por dificuldades, e que daqui a pouco vai ter um cataclismo, daqui a pouco vai ter um maremoto, daqui a pouco vai ter isso, não é? Porque nós estamos achando que o reino de Deus vai chegar de cima para baixo, vai cair sobre nós porque nós somos os santinhos, né? Mas não esperemos o reino de Deus, como diz Emmanuel, nos cataclismas. Porque esses são processos naturais. Se eu tiver que vivenciar o terremoto, né, Douglas? Eu vou vivenciar. Se eu tiver que desencarnar lá, eu vou desencarnar. Mas isso faz parte do nosso processo natural. Desastres que envolvam desencarnes coletivos também fazem parte da humanidade. Né? Mas nós estamos aqui para procurar outro reino de Deus, de outra forma. E é Jesus quem nos deu a resposta. Porque em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, o evangelista diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então os fariseus na época de Jesus já estavam preocupados. Chega quando, Senhor? Né? Vou botar na agenda. Respondeu-lhes Jesus e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, eiro aqui ou eiro ali. Porque eis que o reino de Deus está entre nós. Então, vejamos bem. Por que Jesus disse que o reino de Deus está próximo? Porque ele estava dizendo o seguinte, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus está em você.
Ele não vem com aparência externa. Ele está dentro de cada criatura. Porque nós somos filhos de Deus. Deus é o Criador, como nós iniciamos aqui na nossa conversa hoje. Mas nós somos as criaturas. Somos criados por Deus. Então todos esses aspectos da justiça, da bondade, da paciência, são todos na nossa intimidade, esperando ser burilados, esperando ser trabalhados. Então o reino de Deus, a época de Jesus, tanto quanto hoje, está dentro de nós e já está próximo, porque ele está próximo de nós cada vez que eu executo uma ação no bem. É certo? O reino de Deus, ele não vai chegar pronto para nós. Ele é uma conquista. Nós vamos conquistando o reino de Deus na nossa intimidade em cada ação que nós executamos. Então, todos os dias é momento do reino de Deus se aproximar de nós. Todos os dias é momento de nós vivenciarmos o reino de Deus na nossa intimidade. Cada instante. Então, aquele que está com o filho que dá problema dentro de casa, o reino de Deus está dentro de casa para ele. Porque à medida que ele vai trabalhando com aquela criatura, se doando para aquela criatura, é isso? Ele vai consolidando em si a bondade e a justiça de Deus. E vai vivenciando o reino do Senhor em cada instante. Aí o outro vai vivenciar o reino de Deus na paciência com o chefe no trabalho. Está nervoso, né? A situação está complexa, ele está nervoso. E eu estou fazendo prece para que ele tenha tranquilidade, para que ele possa gerir bem. Ele tem pessoas que estão sob responsabilidade dele, né? Criaturas que contam com o equilíbrio dele. O reino de Deus está ali. O reino de Deus está em qualquer lugar do mundo aonde eu estiver. Né? Então, se eu estou no Brasil hoje, pátria do Evangelho, coração do mundo, o reino de Deus está aqui comigo. Nas oportunidades que eu tenho de fazer o bem, de ajudar na construção de um mundo melhor em qualquer circunstância que me visite, mesmo na adversidade, mesmo que eu não concorde, mas eu estou dando a minha contribuição em prece para que o melhor seja feito. Então o reino de Deus está sempre junto de nós, sempre próximo de nós, percebe? Por isso que Jesus fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E de repente, nós perdemos a oportunidade de vivenciar o reino de Deus, pela nossa rebeldia, pela nossa intranquilidade. Nós perdemos essa oportunidade. Ele está conosco, mas nós não estamos percebendo que ele está próximo. Okay? Então, essa questão é muito importante para todos nós. O reino de Deus está aqui agora no cada coração. Cada um de nós está tendo a oportunidade de vivenciá-lo no campo da reflexão. Quando você sair daqui e for para casa, você vai vivenciá-lo no campo das lutas que estão dentro lá. Quando amanhã cedo for trabalhar, vai vivenciá-lo no campo das lutas que estão no ambiente de trabalho ou na rua. Okay? Então o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus é atemporal. Ela se aplica a todos os momentos da existência do ser. Não podia ser diferente. Então hoje nós estamos próximos do reino de Deus. Ele está aqui batendo na nossa porta. O que nós vamos fazer? Alguma situação nos pega desprevenido, como é que nós vamos reagir? É isso? Nós vamos gritar, nós vamos berrar, nós vamos agredir alguém, vamos perder a oportunidade do reino de Deus. Ou nós vamos fazer uma prece, se a gente não pode fazer outra coisa naquele momento, ou tratar com carinho, ou tratar com paciência, ou tratar com amor. Quando eu faço isso, eu consigo ver no meu coração
vibrar o reino de Deus. Vocês já perceberam como que nós ficamos felizes quando a gente consegue fazer o bem para alguém? A gente fica tão feliz que não tomar cuidado, a gente fica até vaidoso. Não é isso? Tem que tomar cuidado para não ficar vaidoso. Mas a gente fica numa felicidade, não é isso? Quando alguém é beneficiado pela gente. Porque o bem nos traz alegria. O bem nos traz felicidade. Então o reino de Deus, gente, está à disposição de todos nós. Agora nós temos que conquistar. Se nós não conquistarmos o reino de Deus, ele vai continuar conosco, mas a gente não vai percebê-lo. E nós vamos ficar procurando o reino de Deus lá fora. É isso? Nós vamos ficar procurando o reino de Deus amanhã, daqui a pouco. Ano que vem eu faço vontade e alcanço o reino de Deus. Não. A qualquer segundo da nossa vida. Até mesmo em pensamento. Porque nós, como estamos pensando, nós estamos interagindo com os espíritos ao nosso redor. Vocês que estão aqui, com essa paciência toda, esse carinho conosco, né? Vocês estão contribuindo com a espiritualidade. Talvez sejam os ouvidos dos espíritos que precisem do ouvido de vocês para ouvir. Sejam aquele que está abrigando os companheiros que sozinhos não teriam condição de abrigar, de entrar aqui dentro dessa casa, vieram junto com vocês. Então nós podemos ter o reino de Deus a todo momento. Por isso que Jesus falou, está próximo, gente. Arrepende agora. Espera não. Deu a oportunidade, vamos resolver o problema. É lógico que, como nós somos seres imperfeitos, para nós isso é um processo, né, gente? Tem hora que a gente dá conta, tem hora que a gente pisa na bola solenemente, não é verdade? Tem hora que a gente não dá conta. A gente fala assim, nossa senhora, eu podia ter feito diferente. Não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Porque já reconheceu que não fez bem. Tá certo? Então, vamos confiar em nós, confiando em Deus, que nós estamos melhorando a cada dia e vamos poder fazer ainda melhor no futuro. Mas não vamos também transferir para o futuro as nossas realizações. Ah, não, essa encarnação está muito difícil, né? Eu acho que eu vou resolver o problema com o marido ou com a esposa só na próxima reencarnação. Cuidado. Se você tem essa dúvida, é melhor tentar resolver agora. Porque eu não sei a próxima reencarnação se eu vou poder te encontrar de novo. Às vezes levou 500 anos para programar a reencarnação que nós nos encontramos. Por isso que você encontra uns atritozinhos, né? É porque há muito tempo que eu não te via, não sabia que você estava assim, né? 500 anos, 600 anos. Então, gente, vamos fazer o que for possível agora. Mas vamos ter muita paciência conosco, porque é um processo de conquista. Certo? Errou? Não se entregue, não. Tenha esperança, tenha alegria, é isso? Tenha confiança. Porque nós temos que ser muito gratos a Deus por essa existência. E ela passa muito rápido. E agora mesmo nós estamos ocupando esse ritual de novo. E o que a gente vai fazer quando chegar lá? Como é que nós vamos nos apresentar? Então vamos fazer o melhor agora. Ok? Nós queremos aqui agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer a vocês pela paciência, pelo carinho e pedir aos Espíritos que amparem a todos. Se eles quiserem perguntar alguma coisa, tem algum tempo? Não sei. Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa? É isso mesmo? Tranquilo? Vocês relevem as bobagens, viu? Ok, gente, então muita paz.